CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Estamos na Revista Espírita de 1858, no 5º mês, mês 5. O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 1, Não vim destruir a lei. O Espiritismo. O Espiritismo é uma nova ciência, é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mesmo, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes da natureza. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome e Te chamamos, Jesus, para nos envolver a nossa manhã de estudos em nossa casa, envolver toda a nossa casa, pois temos muito trabalho hoje, reuniões públicas, e pedimos a Tua ajuda. E neste momento, a inspiração dos nossos guias espirituais, do nosso Kardec, que escreveu a Revista Espírita, trazendo os artigos de todos os cantos do mundo. Que ele possa nos ajudar. Então, em nome do Mestre Kardec, de Leon Denis, em nome do Altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do Teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador, o nosso Pai, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Semana passada, nós estudamos a mediunidade de efeitos físicos. A gente tem vindo estudando, vimos o batedor, o espírito batedor de Bergson na semana passada. Semana retrasada, a mediunidade de efeitos físicos, a teoria das manifestações físicas. Vimos um caso de manifestação física com o batedor de Bergson, lá na Alemanha. E agora nós vamos ver considerações sobre esse espírito, o batedor de Bergson. É o que eu sei pronunciar, Bergson. É um nome alemão e eu não sei a pronúncia. Vamos lá. É fácil. Então é Revista Espírita de 1858, de número 5. É fácil a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar. Há uma única, a que é dada pela doutrina espírita. Esses fenômenos nada têm de extraordinário para as pessoas familiarizadas como aqueles a que nos habituaram os espíritos. Sabe-se o papel que certas criaturas emprestam à imaginação. Sem dúvida, se a menina apenas tivesse tido visões, os partidários da alucinação ter-se-iam embandeirado. Então, só para a gente relembrar, esse espírito batedor de Bergson, ele dava pancadas no quarto da menina, nas paredes, e depois passou a responder. Houve um diálogo através das pancadas. Isso chamou a atenção dos vizinhos, a atenção da polícia, a atenção da cidade, e todos ouviam
as pancadas, todos ouviam. Então, se ela visse apenas o espírito, iam dizer que ela estava alucinada, né? Como está dizendo aqui o Kardec, para todos aqueles que veem espíritos, diz que são pessoas alucinadas. Bom dia. Mas aqui havia efeitos materiais de natureza inequívoca e que tiveram um grande número de testemunhas. Era preciso admitir que todos estivessem alucinados, a ponto de pensar em ouvir aquilo que não ouviam e ver em movimento em coisas imóveis. Ora, nisso estaria um fenômeno ainda mais extraordinário. Porque lembra, a cama se moveu sozinha, mudou de lugar. Então toda a cidade, inclusive a polícia, estaria alucinada. Para dizer que não existe, tem gente do contra, né? Contra tudo. Não quer que existe, não quer, não é, não estou vendo, mas não acredito. Né? Cabeças difíceis. Exatamente. Aos incrédulos resta apenas um recurso: negar. É mais fácil e dispensa o raciocínio. Não, isso não existe. Examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito que se manifestou era inferior ao da menina. Ele obedecia a menina, né? O que a menina pedia, ele fazia, então ele era inferior. Pois que lhe obedecia. Subordinava-se até aos assistentes, pois estes lhes davam ordens. Se não soubéssemos, pela doutrina, que os chamados espíritos batedores estão embaixo da escala, aquilo que se passou não seria uma prova. Realmente, não se conceberia que o espírito elevado, assim como os nossos sábios e nossos filósofos, viesse se divertir em bater marchas e valsas e, numa palavra, representar o papel de jogral ou submeter-se aos caprichos dos seres humanos. Então, quando ele falou que está na escala de baixo, é a escala espírita, que ela é dividida em 3 ordens, são 3 ordens. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos, a primeira ordem dos espíritos puros. Então, dentro dessas ordens, tem umas etapas. E o espírito batedor está na última ordem, dos espíritos imperfeitos. Então, é um espírito comum, né? Um espírito que era subordinado até às outras pessoas, porque ele obedecia a todo mundo. Um espírito elevado não ia fazer aquilo, né? Mas veio para mostrar que o mundo espiritual existe. Ele estava fazendo o papel dele. São as demais classes, né? O espírito batedor é uma das classes da terceira ordem. Ele se mostra com as feições de criatura mal encarada, circunstância que apenas corrobora esta opinião. Em geral, a moral se reflete no envoltório. Está, pois, demonstrado para nós que o batedor de Bergman é um espírito inferior, da classe dos espíritos levianos, que se manifestou como antes outros o fizeram e ainda o fazem em nossos dias. Bem claro isso? Você lembra do estudo passado? Desse espírito de Bergman, lá na Alemanha, que obedecia a menina. Aí agora nós estamos vendo aqui as considerações sobre esse espírito, que alguém fez a pergunta para Kardec e ele está explicando aqui. Mas com que propósito se manifestou esse espírito? A notícia não diz que tenha sido chamado. Hoje, que estamos mais experimentados nestas coisas, não se deixaria entrar um visitante tão estranho sem que ele informasse quais os seus propósitos. Apenas podemos fazer uma conjectura. É verdade que nada fez ele
que revelasse maldade ou má intenção. A menina não sofreu nenhum distúrbio físico ou moral. Só os homens poderiam ter chocado a sua moral, ferindo-lhe a imaginação com os contos ridículos. E é uma sorte que não o tenham feito. Esse espírito, por muito inferior que fosse, nem era mau nem malévolo. Era apenas um desses espíritos tão numerosos, dos quais, por vezes, e malgrado nosso, estamos rodeados. Ele pode ter agido naquelas circunstâncias por um mero capricho, como também o poderia fazer por instigação de espíritos elevados, com o fito de despertar a atenção dos homens e os convencer da realidade de um poder superior fora do mundo corpóreo. Quanto à criança, é certo que era um desses médiuns de influência física, dotados, malgrado seu, de tal faculdade, e que estão para os outros médiuns, assim como os sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnéticos. Dirigida com prudência por um homem experimentado nesta nova ciência, poderia ter produzido coisas ainda mais extraordinárias e de natureza a lançar nova luz sobre esses fenômenos que são maravilhosos apenas porque não os compreendem. Então tudo é explicado. Kardec está dizendo aqui que hoje mais experimentado como nós, hoje a gente já estudou o suficiente para saber dessas coisas, não se assombrar, não achar maravilhoso, não ter medo, saber que é um espírito que se manifesta, e se aparecer um espírito para a gente fazendo barulho na nossa casa ou perto da gente, o que você quer? Como é que é seu nome? Por que você está aqui? Não é? Se bater alguém na tua porta, você não vai, o que você deseja? Vai perguntar. Então é o mesmo princípio. E Kardec tirou aqui as conclusões dele. Como ele colocou, pode ter sido por mero capricho, como também poderia fazer por instigação de espíritos elevados. Tinha o fluido abundante, olha, é só você pegar aquele fluido dela lá e provocar os barulhos, né, para dizer que você está aqui. Ou os espíritos elevados, olha, vai lá fazer isso aí para mostrar que o mundo espiritual é real, que ninguém morre. Daí foi em cima disso que Kardec trouxe toda essa filosofia, toda essa ciência. Tudo bem? Vamos para um outro, é uma revista, né? Então vamos para um outro artigo. Esse artigo aqui é sobre o orgulho. Dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance Dufour. Hermance Dufour foi uma médium que ajudou Kardec na segunda parte do livro toda, né? A partir da pergunta 500. Olha aqui, ó. O pronome desta médium, ora está grafado no original com H, ora sem H, posto o tenham registrado pela primeira vez sem H. Hermance de agora em diante, preferiremos a forma Hermance com H e ser mais conforme a etimologia, nota do tradutor. Então, Hermance Dufour, tá? Hermance Dufour. Vamos ver aqui. 19 e 26 de janeiro de 1858. Pô, 1858 foi não, ontem, né? Eu nasci em 1859. Um ano depois eu nasci. Hã? 101 anos depois. Falei um ano? É 101 anos depois. Então, 101 anos e 6 meses, ponto e meio. Foi em janeiro, eu nasci em julho. Um homem soberbo possuía algumas geiras de boa terra. Geira deve ser uma medida lá que eles tinham, né? Sentia-se orgulhoso das pesadas espigas que carregavam o seu campo e baixava o olhar desdenhoso sobre o campo estéril do humilde. Este levantava-se ao cantar do galo e ficava o dia todo curvado sobre o solo ingrato.
recolhia pacientemente os seixos e ia tirá-los à beira do caminho. Revolvia profundamente a terra e arrancava com dificuldade os espinheiros que a cobriam. Ora, seu suor fecundou o campo e ele colheu o melhor trigo. Entretanto, o joio crescia no campo do homem soberbo e afogava o trigo, enquanto o dono se vangloriava de sua fecundidade e olhava com piedade os esforços silenciosos do humilde. Em verdade vos digo que o orgulho é semelhante ao joio que afora o bom grão. Aquele de entre vós que se julga mais que o seu irmão e que se vangloria é insensato. Mas o sábio é o que trabalha por aí mesmo, como o humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Depois o São Luís diz um outro artigo. Havia um homem rico e poderoso que desfrutava o favor do príncipe. Morava em palácios e numerosos servos esforçavam-se por lhe adivinhar os desejos. Um dia, suas matilhas batiam o servo das profundezas da floresta. Ele avistou um pobre lenhador vergando o peso de um feixe de lenha. Chamou-o e disse: viu escravo. Quem foi que chamou? Foi o servo? Na matilha batiu o servo das profundezas da floresta. Vou ler de novo aqui porque vai baixar o volume. Havia um homem rico e poderoso que desfrutava o favor do príncipe. Esse homem era rico, poderoso e o príncipe gostava dele. Morava em palácios e numerosos servos esforçavam-se por lhe adivinhar os desejos desse homem poderoso, né? Um dia, suas matilhas deve ser cães, né? Matilha de cães. Um dia, suas matilhas batiam o servo das profundezas da floresta. Ele avistou um pobre lenhador, vergando o peso de um feixe de lenha. Chamou-o e lhe disse. Então, a matilha de cães dele, né, aqueles cães que vão pela floresta, viu um pobre lenhador, esse homem rico. Aí o homem viu o lenhador e chamou. Viu escravo. Ele já jogou para baixo. Porque passas teu caminho sem te inclinares perante mim? Sou igual ao Senhor. Nos conselhos minha voz decide. Então, eu sou igual ao rei, né? Nos conselhos a minha voz decide. A paz e a guerra. Nos conselhos a minha voz decide a paz e a guerra. E os grandes do reino curvam-se em minha presença. Sabe que sou sábio entre os sábios, poderoso entre os poderosos, grande entre os grandes, e minha elevação é obra de minhas mãos. Muito orgulho, né? Você sabe com quem você está falando? É isso que ele está querendo dizer. Como é que você passa por mim e não se curva? Senhor, respondeu o pobre homem, temi que minha saudação humilde vos fosse uma ofensa. Sou pobre e o único bem que possuo são os meus braços, mas não desejo vossas grandezas enganosas. Durmo o meu sono e não temo, como vós, que o prazer do Senhor me faça cair em minha obscuridade. Também ele respondeu, né? Me deu o prazer de me deixar em paz. Ora, o príncipe se enjoou do orgulho do soberbo.
Aí já está falando do dono lá do rico, né? O príncipe, então, enjoou, porque ele era muito orgulhoso. Os grandes humilhados ergueram-se sobre ele, que foi precipitado do pináculo de seu poder, como uma folha seca que o vento varre do cume da montanha. Mas o humilde continuou pacificamente seu rude trabalho, sem preocupação pelo dia seguinte. Quer dizer, esse orgulhoso, o príncipe lá, ficou enjoado dele e mandou ele embora. Olha a queda machuca a gente, né? E o outro continuou no seu trabalho, normalmente, né? Dormindo tranquilo, não se sentiu humilhado, continuou. Um terceiro artigo. Soberbo, humilha-te, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até a poeira. Escuta, nasceste onde te lançou a sorte. Saíste do seio materno fraco e nu como o último dos homens. Por que levantas a fronte mais alto do que os teus semelhantes, tu que como eles nascestes para a dor e para a morte? Escuta, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidades do nada escaparão de tuas mãos quando vier. Do nada escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia, como as águas inconstantes da torrente que o sol evapora. Não levarás de tuas riquezas mais que as tábuas do esquife, e os títulos gravados na lápide funerária serão palavras vazias de sentido. Pô, tá aqui machucando o orgulhoso, né? Escuta, o cão do coveiro brincará com os teus ossos, e eles serão misturados aos do mendigo. A tua poeira confundir-se-á com a dele, porque um dia vós ambos sereis apenas pó. Então amaldiçoarás os dons que recebeste, quando vires o mendigo revestido na sua glória, e chorarás o teu orgulho. Humilha-te, soberbo, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até o pó. Uma lição para os orgulhosos, né? E São Luís termina assim. Por que ele fala por parábola, né? Foi uma parábola, né, que ele contou aqui. Resposta. Ele perguntou por que São Luís fala por parábola. O Kardec perguntou para irmãs. E o Espírito responde. O espírito humano gosta do mistério. A lição se grava melhor no coração quando nós a procuramos. Parece que hoje a lição nos deve ser dada de maneira mais direta, sem termos que recorrer à alegoria, fala Kardec. Aí ele responde: encontrá-las-eis no desenvolvimento, desejo ser lido, e a moral necessita de um disfarce sob a atração do prazer. Então ele contou aqui de forma alegórica uma realidade, né? No Livro dos Espíritos tem lá uma passagem que diz assim: o túmulo é o ponto de encontro de todos nós. O túmulo é o ponto de encontro de todos nós. Então é isso aí. Alguma pergunta? Vamos continuar para um outro artigo, vai mudando de artigo. É muito bom a Revista Espírita, vai lendo devagarinho. Problemas morais. Perguntas dirigidas a São Luís. Primeira pergunta. De dois homens ricos, o primeiro nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O segundo deve a fortuna ao próprio trabalho. Ambos a empregam exclusivamente na satisfação pessoal. Qual deles é o mais culpado? Essa pergunta está no Livro dos Espíritos e a resposta também. Ela veio para a Revista Espírita, analisou, está lá no Livro dos Espíritos. Entendeu a pergunta? Ó, dois.
o primeiro era rico e usou a riqueza só para ele. O outro era pobre, ficou rico, também usou a riqueza só para ele. Os dois foram egoístas. Qual é o mais culpado? E conheceu a pobreza, né? Conheceu, sabe que dói ficar. Sabe disso. Então, quem é o mais culpado? O outro que chegou atrasado aí, que já chega atrasado, levando lance, porque faltou ontem, também tinha que estar aqui ontem estudando o Livro dos Espíritos, viu? Dá o teu jeito de estar aqui terça-feira à noite estudando o Livro dos Espíritos. Ou à noite ou de manhã. Dá o teu jeito, dá o teu jeito. Então eu vou fazer a pergunta para você. De dois homens ricos, o primeiro nasceu na opulência. Dois camaradas ricos. Um já nasceu rico, certo? E jamais conheceu a necessidade. Não precisou trabalhar, não passou fome. O outro deve a fortuna ao próprio trabalho. O outro é rico, mas ficou rico às custas do trabalho. Igual você está ficando rico aí com o teu Uber, né? Teu trabalho. Aí você ficou rico. Ambos a empregam exclusivamente na satisfação pessoal. Você trabalhou pra caramba, ficou rico, vai gozar a vida, só satisfação pessoal. E o outro que nasceu na opulência, que sempre foi rico, não conheceu necessidade nenhuma, também só viveu na satisfação pessoal, todos dois. A pergunta é, está no Livro dos Espíritos, tá vendo? Vocês não leem o Livro dos Espíritos. Qual deles é o mais culpável? Quem é mais culpado? Vamos, Diego. O pobre que ficou rico e só usou a riqueza para ele, ou o rico que já nasceu rico e só usou a riqueza para ele? Não, tem um que é mais culpado. Os dois estão ferrados, né? Mas tem um que é mais culpado. O pobre. O pobre. Porque ele sabia, ele já conhecia o pobre. O que conheceu o sofrimento, ele sabe o que é sofrer. É o pobre. Ele sabe o que é sofrer. Outra pergunta dirigida a São Luís. Aquele que acumula continuamente sem fazer o bem a ninguém, terá uma desculpa aceitável no pensamento de acumular para deixar o bastante para os seus filhos? A pergunta também está no Livro dos Espíritos. Então, eu trabalho, acumulo, não dou, mas isso aqui é para meus filhos, para minha família, para meus filhos. Aí está perguntando, isso é aceitável? É um compromisso com a consciência má. Claro que não, você é mais egoísmo do que você não dá para ninguém, você acumula muita riqueza para deixar só para os seus filhos. A gente vê esses grandes homens aí da nação aí, homens públicos, acumulando riqueza, são ricos demais, tudo para eles, para a família deles, entra um, fica outro. Isso é correto? Não, uma consciência ruim, má. Outra pergunta, tem mais duas perguntas aqui. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre. De dois avarentos, dois pão duro, você e o Diego, dois pão duro. O primeiro se priva do necessário e morre de previsões sobre o seu tesouro. Então, Maurício, seu marido, é pão duro, avarento, junta, acumula e morre em cima do ouro dele. O segundo só é avarento para com os outros, é pródigo para consigo mesmo. Ele é avarento com ele gasta. Enquanto foge ao menor sacrifício a fim de prestar um obséquio, um favor a alguém, ou fazer algo de útil,
não põe limite aos seus prazeres pessoais. A senhora que vai me dizer, dona Berenice, ó, tem 2 pão duros aqui, ó, o Maurício e o Diego. O Maurício é um pão duro e tem ouro em casa, tem riqueza, mas só vive para aquilo ali, não vive para nada, acaba morrendo em cima do ouro dele, não se satisfaz. O Diego é rico, avarento com os outros, não dá nada para ninguém, mas com ele gasta. Ele arrebenta a boca do balão com ele, mas não ajuda a ninguém. E fica até aborrecido quando pedem favor a ele. Já vem esses pobres para cá. Quer entregar-se aos seus caprichos que nunca lhe faltam. Só quer gozar a vida, o Diego. Qual o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Que pergunta que Kardec fez. Quem é o mais culpado, Berenice? Quem é o mais culpado, ele ou esse aqui? Ele, né? Vocês acertaram. O que goza, o outro já recebeu a sua punição. O outro juntou e não levou nada, né? Vai continuar pão duro sofrendo. É ele que gozou. Outra pergunta. Aquele que em vida não empregou utilmente a sua fortuna contra o alívio de ninguém em fazer o bem após a... Porque está escrito, aquele que em vida não empregou utilmente a sua fortuna encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá. Eu sou rico, só vivi para mim, mas vou ver que vai morrer, vou doar tudo para os outros. Fica lá. Eu vou encontrar alívio depois que eu morrer porque eu fiz isso? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Também está no Livro dos Espíritos. Não. O bem vale o que custa. Não. Não vai, vale o que custa, porque não vai custar nada para ele. Ele já usou. Não preciso mais disso, vou dar para outro. Não me custou nada. Não me custou nada. Eu não sei a pergunta ali, que a resposta está mais elaborada. Mas é a mesma pergunta e a mesma resposta. Pois é, vai para o céu. Então vamos para um outro artigo aqui da Revista Espírita. As metades eternas. Você é a metade da minha laranja. É a metade eterna. Leon Denis que fala disso muito bem. O problema do ser. Tem 2 artigos ali interessantíssimos. A passagem que se segue foi extraída da carta de um dos nossos assinantes. Aí vamos ver lá. Abre aspas. Perdi há alguns anos uma esposa boa e virtuosa, e embora me houvesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento, quando ouvi falar de manifestações espíritas. Em breve, eu me encontrava num pequeno grupo de bons amigos, que todas as noites se ocupavam deste assunto. Aprendi então, através das comunicações obtidas, que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo dos espíritos. Que a minha Clemência ali era feliz e que, como outras, trabalhava pela felicidade dos que havia conhecido. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente que me esclareça. Uma noite, eu dizia à minha Clemência: minha cara amiga, por que, a despeito do nosso amor, acontece que nem sempre tivemos o mesmo ponto de vista nas diversas circunstâncias de nossa vida comum? E por que tantas vezes fomos obrigados a concessões recíprocas a fim de vivermos em boa harmonia? Ela me respondeu, Clemência, a esposa dele: meu amigo, nós éramos bons e honestos, vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas.
mas não éramos nossas metades eternas. Tais uniões são raras na Terra. Embora possam ser encontradas, representam um grande favor de Deus. Aqueles que desfrutam essa felicidade experimentam alegrias que desconheces. Podes dizer-me, pergunta ele de novo, se vês a tua metade eterna? Sim, respondeu ela. É um pobre diabo que vive na Ásia. Poderá unir-se a mim só daqui a 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Vossa união será na terra ou em outro mundo? Na terra, mas escuta, eu não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Pedirei a Heloísa e ao Abelardo que te venham informar. Interessante, né? Ele ficou com 6 filhos, perguntou à mulher se ela era metade, por que eles discordavam tanto? Ela falou que nós não somos a metade eterna. Não existe, na verdade, tem uma questão sobre essa no Livro dos Espíritos, uma metade, porque um não é a metade do outro, nós somos individualidades. O Leon Denis, se eu achar no Leon Denis, pega lá o problema do ser, ele diz que almas nascem, se eu encontrar lá, é bom o meu livro velho, almas nascem aos pares, sim, são essas uniões felizes, Aí vamos continuar aqui, ela não pôde dizer mais. Eu conheço um casal de muitos anos, e é um casal que tem alguns filhos, ser o mais discreto possível, alguns filhos, vivem bem, unidos há muitos anos, mais de 50 anos, mas um dia ela falou para mim, ele não é o meu grande amor. Nós falava muito da Lourdinha, esse não é o meu grande amor. Meu grande amor, nós viemos para resolver alguns problemas e conseguimos resolver todos. Ela é médium, ela é uma pessoa muito lúcida, inteligentíssima, e ela disse assim, viemos resolver muitos problemas e graças a Deus conseguimos resolver todos. Eu dou a minha missão por cumprida. E quando desencarnarmos, aí sim, eu vou encontrar o meu verdadeiro amor. Vamos estar juntos. Aí eu ainda perguntei, você sabe quem é o teu verdadeiro amor? E ela diz, sei. Ele está encarnado ou está desencarnado? Igual o Kardec. Ele está encarnado. Está reencarnado aqui. E você já falou com ele? Sim. Eu sei quem é ele. Ele falou isso aí. Que coisa interessante, né? O André Luiz fala dessas uniões. Nesse livro aqui vai ser difícil encontrar. Tem 2 passagens que ele fala aqui. Vidas sucessivas. No outro livro, meu velhinho, está tudo marcado. Tinha que ser o velhinho. Mas eu vou continuar lendo o artigo de Kardec. Né? Mas aqui, ele fala uma aqui no início. Aqui eu até sublinhei a primeira, mas para achar aqui vai ser difícil. Ver se eu passo aqui. O André Luiz fala dessas uniões, das uniões felizes das pessoas que se amam, dos casamentos, né? Dos casamentos aproveita e traz o nosso lar. Aqui eu não vou achar. Dos casamentos por prova,
dos casamentos que ele usa uns termos lá interessantes, que um tem que vem, mas um para ajudar o outro, um tem que ajudar o outro. E a maioria dos casamentos são casamentos por provas. Ele conta um caso da pessoa que ficou viúva, ele casou de novo, e quando os três morreram, os três se encontraram no mundo espiritual. E a segunda esposa estava morando com a primeira esposa, na mesma casa, ele e as duas que foram esposas dele. E o André Luiz fica espantado, né? Como é que pode isso? Aqui tem bigamia, né? Na cabeça nossa ali vem isso. Aí a esposa sorri e diz, não, olha, eu tive muitos ciúmes dele quando ele casou pela segunda vez. Eu fui confortada pela minha avó, fui confortada, porque quem ia cuidar dos nossos filhos? Ela veio, se uniu a ele para ajudá-lo e pega do André Luiz também. Então pega o nosso lar lá, por favor. Mexem nos meus livros ali. E agora ela está aqui, mas ela já está de volta para a Terra, está se preparando para reencarnar, porque ela vai reencontrar o seu grande amor, está reencarnado na Terra. E nós estamos juntos aqui. Porque o amor dele, verdadeiro, era a primeira esposa. E eles continuaram juntos. Interessante a história, né? Interessante. Mas vamos continuar aqui. Depois de se der tempo eu achar ali, eu falo para vocês. Que essa história aqui é longa. Então, Senhor, estes entes felizes vieram nos falar dessa indizível felicidade. Aí vem aqueles dois falar sobre essa felicidade. A nossa vontade, disseram eles, dois não fazem mais que um. Viajamos os espaços, gozamos de tudo, amamo-nos com um amor sem fim, acima do qual só existe o amor de Deus e dos seres perfeitos. Pô, bacana essa história aqui, interessante, né? Mas olha aqui que o André Luiz disse daquela história ali. Deixa eu só achar aqui. Aqui está rabiscado o meu livro. Amor, alimento das almas, mas não é isso aqui. É sobre o... Tinha que ter alguém que conhecia aqui para me ajudar a encontrar. Tá aqui, ó. Vou ler só um pedacinho aqui. Depois dessa conversa da Luciana, que foi a segunda esposa, com a... É o caso de Tobias. É o caso de Tobias. Quem quiser ler o capítulo todo, é o capítulo 38 do livro Nosso Lar, o caso Tobias. Aí ela vem colocando aqui, ele fica abismado, o André Luiz, ele diz assim, ó, em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é das almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Então, quando o padre fala assim, o que Deus uniu, o que Jesus fala, o que Deus uniu, o homem não separa, e o padre recebe lá no casamento, né, nas igrejas, o que Deus uniu em amor. Em amor. Se tiver interesse. Aí ela fala aqui, é muito interessante esse capítulo 38, é curtinho e interessante. Graças a Jesus e a ela, então é a esposa de Tobias que está falando. A ela, a vozinha dela que está com ela. A ela não, a menina, né? Aprendi que há casamentos de amor, união de amor, casamentos de fraternidade, de provação, de dever, ó, casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. Uniões diferentes.
E no dia que Hilda me beijou, Helena é a esposa, Hilda é a que casou segunda vez. O dia que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações, indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Que coisa interessante, né? Está aqui no nosso lar, o pessoal lê nosso lar, que história bacana, André Luiz indo para lá e tal. Não lê o que está escrito. Todo romance tem o enredo, tem que ter. Mas se você ficar só atrás do enredo, que a história é bonita, você não vê isso. Quantas pessoas não veem isso aqui? A gente viu porque a gente estudou o nosso lar aqui. A gente está estudando obra por obra. Todas as obras possíveis estamos estudando. Como que é, por exemplo, eu falo muito da Lourdinha, a minha união com ela? Eu não sei. Eu estou encarnado. Ela sabe. Eu sinto amor. Quando chegarmos lá, é que eu vou ver. Porque, agora, o ciúme é coisa nossa, inferioridade nossa. A gente tem, né? Inferioridade nossa. Mas quando você ama de verdade, não tem ciúmes. Vou ler de novo esse pedacinho, que acho que é interessante. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamentos de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações, indispensáveis à solução de necessidade ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Eu sonhei que eu estava pedindo a Lourdinha em casamento no mundo espiritual. E a gente se casava. Então eu acho que a nossa união vai por aí. Vocês entenderam? Aí vamos aqui a carta que ele escreveu aqui. Eu gosto dos meus livros velhos aqui, o nosso lar, ninguém mais tem isso aqui. Porque está tudo rabiscado quando eu lia. Isso aí é uma outra coisa, né? Você matar por ciúme, matar por amor. É uma... Pois é, mas diz que amava. Isso não existe, isso aí é uma coisa contraditória. Não pode amar, ninguém ama. Claro que não. Ele tem amor a ele mesmo. Então vamos lá. Ó. Vocês querem que eu continue na aula que vem? Então vamos lá. Então, ó, a nossa vontade, esses dois espíritos que vieram falar, né? Pedirei a Heloísa e a Belardo, lembra que ele falou? Para falar sobre isso. E ela já disse, ó, você não é meu amor, vivemos juntos, tivemos 6 filhos, tivemos controvérsia, mas não tem. Mas para falar melhor disso, eu vou trazer Heloísa e Abelardo. Aí ele diz aqui, ó, aí eles dizendo, um deles ou os dois. A nossa vontade, disseram eles, os dois não fazem mais que um. Olha só, a vontade dos dois não fazem mais do que um. É um só, vivendo ali as concordâncias, né? Viajamos, aí ele diz assim, viajamos os espaços, são espíritos felizes. Gozamos de tudo. Amamo-nos com um amor sem fim, acima do qual só existe o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares e de nossos apertos de mão. Alegra-me o pensamento das metades eternas. Parece que Deus
criando a humanidade, a fez dupla. E separando as duas metades da alma, da mesma alma, lhes diz: ide por esse mundo e procurai encarnações. Se fizestes o bem, a viagem será curta e permitirei a vossa união. Do contrário, passar-se-ão séculos antes que possais gozar dessa felicidade. Tal é, ao que me parece, a causa primeira do movimento instintivo que arrasta a humanidade a buscar a felicidade. Essa felicidade que a gente não compreende, nem tem tempo para compreender. Desejo ardentemente, Senhor, tudo bem, compreender. Entenderam? Que coisa bonita, né? Dá até inveja. Aí ele continua, aí ele faz aqui uma pergunta. Desejo ardentemente, Senhor, um esclarecimento sobre esta teoria das metades eternas. E sentir-me-ia feliz se tivesse uma explicação sobre o assunto num dos vossos próximos números. Então, o assinante lá perguntou, né? O Kardec trazendo. Interrogados sobre a matéria, Abelardo e Heloísa nos deram as respostas seguintes. As almas foram criadas duplas? Eles responderam. Olha, eu volto a dizer, a revista espírita tem coisas aqui que não são doutrinárias, principalmente essa que a gente está lendo, a próxima que a gente vai ler. São artigos que chegam. Agora, tem muita coisa aqui que é doutrinária, que está inclusive no Livro dos Espíritos. Mas vamos ver o que eles respondem aqui. As almas foram criadas duplas? Resposta. Se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. Aqui é doutrinário, é isso mesmo. É possível que duas almas possam reunir-se na eternidade, formando um todo? Não. Você e Heloísa formam desde a origem duas almas perfeitamente distintas? Sim. Cara, só responde sim, sim, não. Então a resposta está na pergunta, né? Então eu vou ler a pergunta. Olha o que ele está dizendo até agora. As almas, isso aqui está bem lá no Livro dos Espíritos, não dessa forma, com outro formato das questões. Se eu fosse metade da Lourdinha e você não tivesse a sua metade, você seria incompleta. Eu sou uma individualidade, ela é uma individualidade. Mas vamos aqui que a resposta é tão boa, né? Só vou continuar se cada um pagar a conta de luz da minha casa, né? Daqui não, tá? Vamos lá. Você e Heloísa formam desde a origem duas almas perfeitamente distintas? Sim. Ainda agora são duas almas distintas? Sim, mas sempre unidas. Os homens acham-se todos nas mesmas condições? Conforme sejam mais ou menos perfeitos. As almas são todas destinadas a um dia se unirem uma à outra? Cada espírito tem a tendência para procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. É o que chamar de simpatia. Nessa união existe uma condição de sexo? As almas não têm sexo. Tanto para satisfazer o desejo do nosso assinante, quanto para a própria instrução, dirigimos ao Espírito de São Luís as perguntas que seguem. Agora é doutrinário mesmo, porque é São Luís que vai responder em torno desse assunto. 1. As almas que se devem unir estão predestinadas desde a origem. Essa pergunta está no Livro dos Espíritos. Bom, as almas que se devem unir estão predestinadas desde a origem a essa união, e cada um de nós tem, em qualquer parte do universo, a sua metade, a qual deverá um dia unir-se fatalmente? Não. Não.
Ele vai falar aqui direitinho. Porque se eu fosse a metade de alguém, eu estaria incompleto. Eu não seria uma individualidade. Ele continua com a resposta. Não. Não existe uma união particular e fatal de duas almas. Você tem que achar alguém. A tua metade está em algum lugar. Não é assim. Existe a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupam, isto é, segundo a perfeição adquirida. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia brotam todos os males humanos, da concórdia a felicidade completa. 2. Em que sentido devemos entender o vocabulário metade, que se servem por vezes alguns espíritos para a designação dos espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro e dele separado, seria incompleto. 3. Uma vez unidos dois espíritos perfeitamente simpáticos, o são para a eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não é mais simpático àqueles que deixou. Isso tem que ser muito bem entendido, tá? Tem muito mais coisas aqui para a gente entender. Você vê, por exemplo, aqui, ó, o Emmanuel tem um livro que Emmanuel responde sobre isso aqui, do Chico. Tem que pegar aquele livro, como é que é o nome? Tem aqui na livraria, eu tinha. Se não tiver, vou dar o nome hoje para você comprar. São as respostas do Emmanuel sobre essas uniões. A história do Emmanuel é muito bonita. Ele amava Lívia profundamente quando ele era um senador romano. E Lívia seguiu Cristo. E ele, com o orgulho dele, escolheu as glórias mundanas. E houve uma separação. E Jesus conversa com ele, isso é doutrinário, não está no Novo Testamento, é doutrinário. Jesus conversa com ele e diz para ele assim: olha, soa um minuto glorioso da tua existência. Você tem dois caminhos a seguir: o caminho da glória mundana, que te trará muitas dores e lágrimas, e só os milênios te trará de volta, ou o caminho do amor, da paz, o caminho da sua esposa. Ela está mais ou menos assim. Jesus vira as costas e vai embora. Deixa o imperador no vácuo. Imperador não, o senador, que tinha força, hein? Junto a César. Mais força do que o próprio Pilatos. Ele foi para lá, para Galiléia, por causa da filha, que estava doente. E ele foi pedir ajuda a Jesus, de madrugada, escondido. Agora você vê Jesus, um simples carpinteiro, diante de um senador romano, uma autoridade que podia evitar a morte de Jesus. Se ele quisesse, ele intervinha ali. Ele não sabia que a sua esposa estava seguindo Jesus às escondidas. Tudo bem. Lívia desencarna, o próprio Cristo a recebe, ela vai embora. E Públio Lentulus desencarna, vem o sofrimento, reencarna como escravo, vem reencarnando. Mas ele tem um amor imenso por Lívia e Lívia por ele. Ela está num patamar muito mais elevado do que ele. E o aguarda. Interessante a história, né? Interessante. Tem outras histórias. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Já deu a nossa hora. Só essas perguntas. Dois espíritos simpáticos são complementos um do outro, ou esta simpatia é o resultado de uma perfeita identidade? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de suas inclinações e dos seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia
sua individualidade. Estão entendendo? Eu sei que eu tinha que pegar a resposta, como não é o livro dos Espíritos, eu não vou parar. Quando no livro dos Espíritos a gente chegar nessas questões, a gente vai analisar bem devagarzinho. Aqui, como eu estou na Revista Espírita, a gente está lendo os artigos, estamos tendo uma visão dessas uniões, da doutrina espírita. 5. A identidade necessária à simpatia perfeita não consistiria senão na similitude de pensamentos e de sentimentos, ou ainda na uniformidade de conhecimentos adquiridos. Kardec faz umas perguntas inteligentíssimas, né? Vou fazer a pergunta de novo, para vocês não entenderam. A identidade necessária à simpatia perfeita não consistiria senão na similitude de pensamentos e de sentimentos, ou ainda na uniformidade de conhecimentos adquiridos. Então, essa simpatia lhe dá porque nós conhecemos iguais, a universidade dos conhecimentos adquiridos, ou essa simpatia perfeita é a similitude dos nossos sentimentos e pensamentos? São Luís responde: na igualdade do grau de elevação. Na igualdade do grau de elevação. Deixa eu ver se dá para eu continuar aqui, 6 a 7. Dá sim. 6. Os espíritos que hoje não são simpáticos poderão ser mais tarde? Eu não gosto do Diego. Eu posso gostar do Diego hoje, ser simpático? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que hoje se acha em tal esfera inferior alcançará pelo aperfeiçoamento a esfera onde reside o outro. Seu encontro dar-se-á mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submeteu, demorou-se no mesmo estado. 7. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de o ser? Somos simpáticos, já não está falando aqui do amor, né? Começou a entrar na simpatia. Sim, olha, por certo, se um deles for preguiçoso. Estas respostas resolvem perfeitamente a questão. Resolveu ou não resolveu? Mas tem mais coisas que a gente tem que ver depois. Ó, aí está aqui, a teoria e observação de Kardec, para a gente encerrar. A teoria das metades eternas é uma figura referente à união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem comum, tratando-se dos esposos, e que não se deve tomar ao pé da letra. Os espíritos que dela se serviram certamente não pertencem à mais alta ordem. A esfera dos seus conhecimentos é necessariamente limitada, e eles exprimiram o pensamento em termos de que se teriam servido na vida corpórea. É, pois, necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos criados um para o outro um dia deverão unir-se na eternidade, depois de terem estado separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Eles poderão ficar juntos, sim, se amam, mas não que um seja a metade do outro. Entenderam bem a questão? E como nós já terminamos, passamos 5 minutos, temos que fazer aqui a pressa. Deixa eu ver aqui, nessa parte da reencarnação. Ele fala sobre isso aqui. Eu não sei viver sem a minha esposa. Para mim, ela é a minha metade. Que é a página 208. Ah, foi aqui atrás. Tem duas partes, mas uma está aqui nesse pedaço aqui da reencarnação. Olha o que diz Leon Denis aqui, achei. Na página 197. Aí a gente vai encerrar com Leon Denis. Está falando sobre reencarnação. Muitas almas criadas aos pares estão destinadas a evoluir juntas, unidas para sempre na alegria e na dor. Chamadas de almas irmãs, seu número é mais considerável do que geralmente se acredita. Elas personificam uma forma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento, e dão às outras almas
o exemplo de um amor fiel, inalterável, profundo. Podem ser reconhecidas por estas características fortemente demonstradas. Que Jesus abençoe os nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Que Jesus abençoe as uniões entre os casais. Que fortaleça os laços de amor nos lares que se espalham por toda a humanidade, nos nossos lares. Que Jesus ajude que essas almas que se amam e que porventura estejam momentaneamente separadas, que se reencontrem, sejam felizes e sigam a sua trajetória evolutiva em direção a Deus. Rogamos, Senhor, por esses que tanto amamos. Rogamos, Senhor, que nos ajude a ter calma e paciência para guardarmos o momento definitivo da nossa união. Rogamos por todos nós, aprendizes da vida, espíritos imperfeitos que somos. Rogamos forças para vencer as nossas más tendências, resistir ao mal e mais leve caminharmos para Deus. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa casa de amor, abençoe a todos que nos reunimos hoje, nesta manhã, para o estudo da Revista Espírita. Que seja então em nome de Allan Kardec, o nosso mestre querido, em nome de Leon Denis, o continuador da doutrina espírita, em nome de Jesus, o mestre dos mestres, em nome de Deus acima de tudo, mas sempre, Senhor, em nome do amor que vibra nesta casa, em nossos corações, o amor do altivo e dos guias que dirigem o SEAP, em nome do nosso amor doutino. É que encerramos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.